Ora bem, eu nasci no Peru, tenho 48 anos, faço no final deste ano, em dezembro. Emigrei com a minha família para a Espanha em 94. A minha mãe foi a primeira pessoa que veio para a Europa nos anos 80. Ora, bem-vindos a mais um episódio do podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Loi e hoje tenho comigo alguém com uma história que começa longe daqui, no Peru, e que nos mostra o que é recomeçar num país novo. Veio jovem para Portugal, sem certezas, mas com coragem. Hoje lidera uma empresa no setor imobiliário. Mas este episódio não é sobre o resultado final de agora, é sobre o caminho que fez até hoje. Vamos falar de desafios, identidade, família e daquilo que não se vê. Vamos dar as boas-vindas ao Hugo Oviedo. Bem-vindo, Hugo. Ora, boa tarde. Obrigado. Que bela introdução. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo tempo que me estás a dedicar. Eu fiquei surpreendido pelo convite e aceitei de bom grado, sim senhora. Olha, obrigado eu por teres aceito. Olha, conta, Hugo, para quem não te conhece, quem é o Hugo? Diz-me em 30 segundos quem é o Hugo. Ora bem, o de hoje. Sou o pai de um rapaz, o Miguel e da Laura, o meu furacão de amor, que é a minha filha. E sou o companheiro da Clara e neste momento sou responsável por um projeto em Coimbra que tem a ver com a mediação imobiliária, onde temos um conjunto de 120 consultores nesta empresa. Resumidamente, este sou eu. Ok, vamos então, onde é que tu nasceste? Onde é que nasceste? Ora bem, eu nasci no Peru. Tenho 48 anos, faço no final deste ano, em dezembro. Emigrei com a minha família para a Espanha em 94. A minha mãe foi a primeira pessoa que veio para a Europa nos anos 80. E depois veio o meu irmão mais velho para lhe fazer companhia. Mas nasceste no Peru, mas aonde? No sul do Peru. Há uma cidade que tem como fronteira com a Bolívia e partilham um lago, que é o Lago Titicaca. Portanto, no sul do Peru, em Puno, é uma cidade pequena. Agora depende, agora já está grande. Já está grande. Mas sim, sou do sul do Peru, uma cidade que se chama Puno, partilha a fronteira com a Bolívia, junto do Lago Titicaca, que é o lago mais alto do mundo. Portanto, olha, que memórias tens desse tempo da infância? Sabes, o que mais me lembro quando eu era criança, nós estudamos num colégio de padres franciscanos, e a minha família a minha avó era diretora de um colégio, o meu avô trabalhava no exército, a minha mãe trabalhava numa empresa numa instituição que pertencia ao Estado, que tinha como finalidade acompanhar aos camponeses, ensinar-lhes como é que se semeava e as melhores formas de usar as sementes para que o cultivo fosse mais produtivo. Tenho essas lembranças, tenho lembranças também menos agradáveis da altura do terrorismo, porque no Peru nesses anos havia um grupo terrorista que era o Sendero Luminoso, que foi considerado o mais sangrento do mundo. E lembro-me que muitas vezes ficávamos sem luz de repente. E esse grupo estava em todo o Peru, até chegou mesmo ao sul? Sim, eu lembro-me, era bem organizado. Era um grupo bem organizado. Eu, inclusive, lembro-me que no trabalho da minha mãe, como eles ajudavam a população do campo, este grupo costumava pôr bombas dentro daquelas instituições do Estado para tentar limitar o contacto com a população e assim tentar obstaculizar o que o Estado
fazia. Para ajudar a população. E nessa altura lembro-me que nós tínhamos luz um dia sim, um dia não, e nós de certa forma tínhamos uma vida boa, nunca sentimos nem nunca passamos fome porque os meus avós e a minha mãe e a minha família tinham um status social, sim, tinham posses e viviam bem. E para nós nunca existiu a pobreza no Peru. Foi algo que nós ignorávamos porque vivíamos numa bolha. Portanto, estudávamos num colégio particular de padres franciscanos, tínhamos um regime militar. Todos os dias entrávamos às 7h30 da manhã, 7h45 no pátio do colégio, formávamos por turmas, ainda tens essas descanso, rezar o Pai Nosso, cantar o hino nacional e só depois disso ir para as aulas. Quando chegávamos atrasados, éramos... Que idade tinhas aí nessa fase que te lembras? Eu tinha desde o primeiro ano. Eu estive naquela cidade desde o primeiro até o 6º ano de primária. Estivemos com 5, 6 anos. 5, 6 anos até os 10, 12 anos. Até os 10 anos, provavelmente, sim. 10, 12 anos nesta cidade. E era sempre assim. E era sempre assim. Entretanto, a minha mãe veio para a Europa. Já lá vamos. Sim. Nós já falamos de ti como criança. Olha, como é que era o Hugo em pequeno? Rebelde, traquinas, tímido, aventureiro? Como é que era o Hugo? Eu acho que era um desafio para a minha família. Boa. Eu sempre fui muito preocupado com o que estava à minha volta, com os meus irmãos. Eu defendia muito os meus irmãos. Quantos irmãos é que tem? Somos por parte de pai 8, mas por parte de pai e mãe 4. É? 8 e 4, 12. 11, no total, né? No total somos 8, mas... 8? Sim. No total são 8, 4, 4. Ok. Mas... eu era o penúltimo, eu sou o penúltimo. E sempre fui uma pessoa muito preocupada com que não aconteça nada com os meus irmãos e isso muitas vezes arranjava-me confusões, porque eu era quem defendia todos. Eras o protetor. Era o guarda-costas. E então, mas eu era uma criança tranquila até que me sentia um pouco espicaçado. E então, como te disse, eu lembro-me, tenho histórias da minha infância que são... Estás aqui para contar isso mesmo. Tenho uma, eu devia ter 6, 7 anos, provavelmente. E como tinha dito, meu avô trabalhou no exército e era presidente também do clube de tiro no Peru. E estamos a falar dos anos 80. E o clube de tiro tínhamos em casa, no vão das escadas, as balas do clube de tiro, do fuzil. Estas balas que eram, já nem sei que calibre, cada caixa de balas trazia 100 balas dos fuzis. E eu lembro-me que roubei uma caixa de balas. Porque nós éramos crianças, né? Eu tinha 6 anos, 7 anos, provavelmente. Para mim era uma brincadeira. Era um brinquedo? Era um brinquedo. Eu via nos filmes que o que matava era a pólvora, porque só se falava da pólvora. E eu, na caixa de bala com os meus irmãos, o meu irmão mais velho, e uns amigos fomos para um monte. Quer dizer, tu trouxeste e eles entraram na brincadeira. E então começamos a tirar com um alicate a ponta da bala e a espalhar a pólvora, porque o que nos metia medo, na realidade, era a pólvora, porque nós ouvíamos nos filmes que o que matava era a pólvora. Tiramos a ponta da bala, tirávamos a pólvora da bala, até escrevíamos os nomes ali nas pedras e prendíamos fogo. Depois voltávamos a pôr a ponta da bala na cápsula. E depois com um arame e uma garrafa punhamos uma vela e aquecíamos o fulminante que estava por baixo.
Então aquilo explodia e a bala, a ponta saía. Pronto, podíamos ter morrido ou podia ter morrido alguém. Pronto. Pá, tudo isto que naquela altura era a época do terrorismo lá no Peru e a polícia judiciária, o que seria aqui a polícia judiciária, começou a ouvir tiros num monte, o que é que se passa lá? Foram e viram-nos e começaram a ir atrás de nós. Isso é que foi fugir. Fugimos, mas quando nos apanharam, nós pensávamos que nos íamos safar porque nós dissemos que éramos filhos do meu avô, né? Claro. Que éramos netos do Sr. Campo e da Dona Elsa. E eles, ok, então, levaram-nos à casa. Bem, tu não imaginas. Aprendeste para o resto da vida. Foi do resto do chão ao terceiro andar, a fugir da minha avó, que eles tinham um chicote, aquilo foi para onde nos calhámos. Olha, mas também uma coisa, foi remédio santo, nunca mais pegámos. Aprendeste. Olha, e a escola, então fizeste a escola toda lá. Houve algum professor que tenha-te marcado para a vida, que tenha-te orientado, ou passaste como eu? Alguém que nos marcasse foi o padre. Sabes que nós, no Peru, nesses anos, e como estudávamos num colégio particular e um colégio de padres franciscanos, e que tinha este regime um pouco militar, a figura que mais nos marcava a mim e a todos os meus colegas da nossa geração não foi nenhum professor em particular, mas sim o padre. E este padre, o padre Sakata, que penso que já faleceu, era sumamente estrito. O gajo era rigoroso. Nós, repara uma coisa, a cidade onde vivíamos era pequena e se nós estávamos na rua durante a semana, tínhamos que levar no dia seguinte um justificante dos nossos pais de porque é que estávamos na rua e não em casa a estudar. Ui! Portanto, aquilo era um regime mesmo muito rigoroso, muito fechado e o engraçado é que havia fila de pais para porem lá os filhos na escola. Quer dizer, vocês queriam sair. eles não sabiam o que eles esperavam lá dentro. Pronto, e este padre, nós éramos obrigados a ir à missa todos os domingos e estava sempre o brigadier da turma à porta da igreja a ver quem é que entrava e quem é que não. Depois, quando já fizemos a primeira comunhão, quem é que ia comungar ou não nas missas. Então aquilo era... E era muito... Isto é pior que o Big Brother, era tudo controlado. Era tudo muito controlado. E depois, não só era controlado, como os pais aceitavam que fosse controlado, porque depois, imagina o que nos tempos que correm, se a minha filha estiver na rua e vier o padre, a minha filha por acaso estuda no Santo Eutónio, se viesse o padre do colégio e me dissesse que a sua filha faz na rua a esta hora, assim, o que é que tem a ver com isso? Claro. Pronto, mas no Peru era o regime que estava instituído e era aceito pelas famílias. Pronto. E para nós, como era normal, não se passava nada. Até que mudamos de cidade, é que nós percebemos que aquilo não era tão normal. Olha, diz-me, isso era um colégio só masculino ou feminino? Não, as meninas não eram... Não, havia um outro colégio na cidade então. que também era de madres. Eu não tenho certeza se eram franciscanas, já não tenho certeza, mas havia um outro colégio só feminino, só para elas. Sim. Vocês então só conviviam até uma certa altura na rua com as meninas? Sim, basicamente era... Ou vocês até com vergonha, não se conviviam? Sabes que dentro daquele núcleo da família e dos amigos da família, dos meus avós, porque aquilo era um grupo na cidade onde vivíamos, era um grupo social. É um social que estava instituído e então nosso grupo de amigos eram os netos dos amigos dos meus avós. Ok. E então eu conhecia alguma outra pessoa dentro da escola, mas basicamente o nosso grupo de amigos era só os que já eram amigos dos meus avós. Porque existia naquela altura ainda muito aquilo de... o Peru é um país muito... sempre foi sempre um país muito dividido. E então os meus avós já vinham com essa cultura
e então dividiam também ali. Então nós criámos-nos com isso, depois até dada altura, entretanto, eu como era sempre o mais rebelde, acabava sempre por fazer amigos por todo o lado também, lá dentro da escola e fora da escola. Mas sim, quando convivíamos com as nossas amigas, era nos eventos que se faziam em casa de um ou de outros. Ok. Olha, tu falas aí que tu sais dessa terra onde tu estás, Vila Povoação, e vais para outra, Sim. ok? Mas que motivo levou os teus pais, não é? Sim. Entretanto, a minha mãe veio para a Europa, e os meus avós estavam... nós ficamos a viver com os meus avós. A minha família, da parte da minha avó, é uma família bastante numerosa. Nós, ainda há 2 anos, fomos ao Peru para um evento que é um encontro familiar e éramos 110 pessoas em casamento, praticamente. Então, a minha avó tinha, naquela altura, 8 dos 9 irmãos, tinha 8 vivos e estavam todos os seus irmãos numa outra cidade, que é Arequipa. E a minha mãe tinha vindo para a Europa. Mas ela veio para a Europa por decisão dela para... Foi um tio meu... fugir daquela... Foi um mixto, porque eu não sei se tu te lembras, provavelmente sim, a minha mãe veio para a Europa nos anos 88, 89, e os meus tios já estavam nessa época em Portugal. E os meus tios trabalhavam na venda de artesanato peruano. E às vezes faziam feiras no Coimbra Shopping, que na altura era o único shopping que havia, de postos de feira. E tocavam flauta? Não? Olha, não tocávamos, mas é engraçado que muita malta nos dizia assim, do Peru vocês tocam flauta. Eu por acaso gostava de ter tocado muito, mas não. Isso é uma brincadeira, peço desculpa. Não te preocupes. Mas e eles trabalhavam a vender artesanato nestas feiras. E como tinham muitas feiras, e os meus tios tinham os meus primos, né? O Amaro era o mais novo, precisavam que alguém ajudasse também a tomar conta do Amaro e a ir a outras feiras. E a minha mãe veio para esse período de feiras, teoricamente durante 3 meses, para a Europa. Mas a minha mãe depois, a dada altura, percebeu... Nós ficamos com os meus avós, não. Os meus pais são separados já há muitos anos. E nós ficamos com os meus avós. Só que depois a minha mãe percebeu que, mesmo para o futuro na vida dela, porque ela na altura, quando veio para a Europa, já tinha 42 anos, sensivelmente, e para o nosso futuro seria muito melhor cá. Então acabou por ficar por cá. Isto foi em 88, 90, e nós, os meus avós decidiram mudar de cidade para estarem também eles, porque eles já tinham percebido que dentro de uns anos nós viríamos ter com a minha mãe a Europa e eles iriam ficar sozinhos naquela cidade. Então decidiram adiantar as coisas para estar próximos da família, mudamos todos de cidade. Por sinal, era a cidade também onde vivia o meu pai. E então acabou também por facilitar a mudança. Mas era a cidade perto de onde vocês estavam? Era uma cidade maior? É uma cidade maior. É uma cidade maior. E tu sentiste então essa mudança? Sentimos porque... Rebelde como eras, sentiste mais liberdade? Mais liberdade. Imagina, nós passamos de um colégio onde nós tínhamos este regime militar para um colégio onde já não havia estas obrigações. Não tínhamos que ir à missa, não tínhamos que estar... nós controlávamos o tamanho do cabelo. Então, é regime militar. Era autêntico regime militar. E então, é como dizer assim, este é outro mundo. Quando nós contávamos aquilo que nos acontecia na outra cidade, os nossos colegas assim, tu és doido, se aqui algum professor tenta bater-te, tu denuncias e isto acabou. E assim, será? E assim, afinal, e aí, pronto. Sentimos essa liberdade, essa mudança. Olha, e se tivesses que descrever a tua infância numa frase, qual era a frase?
Foi uma infância feliz, apesar destes altos e baixos que teve, mas não recordo nenhum momento que eu me tenha sentido assim particularmente triste, apesar de a minha mãe não ter estado conosco durante alguns anos. Os meus avós e depois os meus irmãos, também por parte de pai, quando nos mudamos para esta outra cidade, complementaram aquilo que nós precisávamos na nossa infância para não ter esse sentimento de tristeza, de infelicidade e de ausência da nossa mãe. Olha, e com que idade é que vieste para... Agora tu, sim, com que idade é que vieste para Portugal? Ou então, tu falaste aí em Espanha? Em Espanha, sim. Foste primeiro para a Espanha? Fomos para a Espanha em 94, os meus irmãos. Mas estava lá a tua mãe? Estava lá a minha mãe, sim. Ok. 4 irmãos em Espanha, sozinhos com a minha mãe. E essa foi uma outra mudança na nossa vida. E foste para onde em Espanha? Em Madrid. Madrid? Sim. E logo uma metrópole. Caralho. Então, se a mudança de Puno para Arequipa, que é o nome da cidade onde nós fizemos, foi grande e a sentimos, a mudança de Arequipa, do Peru para Madrid, então foi... Em Madrid... Repara, vieste com que idade? 14. 14. Nós no Peru tínhamos empregada em casa, portanto nós não tínhamos que cozinhar, não tínhamos que lavar a roupa, não tínhamos que... É chamado cá em Portugal o Betinho. E então chegamos a Madrid e a minha mãe, no primeiro dia que nós chegamos, diz-nos assim, olha, eu trabalho das 6 da manhã às 9 da noite. Durante esse dia vocês têm que tomar pequeno almoço, almoçar e esperar-me com o jantar feito. Esta é a tua chave de casa, esta é a tua chave de casa, esta é a tua chave de casa. Pronto, a escola é ali, fomos ver as escolas, por aí adiante, tudo mais. E foi uma coisa de liberdade completa. Pronto. Esquece, então, imagina. Para nós... Mas uma liberdade completa, mas estragaste? Não. Ou tiveste uma obrigação, um objetivo? Sim, nós tínhamos uma parte do caminho feito, porque quando a minha mãe veio para a Europa, acho que foi em 89, 90, e meu irmão, o mais velho, veio para fazer-lhe companhia à minha mãe em 92, penso eu. E durante esses 2 anos, no bairro onde nós chegamos, o meu irmão, ele tem um perfil muito de fazer amigos com facilidade. Eu já sou um pouco mais introvertido, a primeira, nem costumo estar assim. Só quando estou muito à vontade é que eu me solto mais. Não sou de falar logo à primeira. E ele já não é assim. E então ele... sabendo que nós íamos e que, por exemplo, eu fui com 14, o meu outro irmão foi com 16, 17, o mais novo foi com 10, ele fez e conseguiu criar um grupo de amigos para ele, preparar um grupo de amigos para o meu irmão mais velho, outro para mim e outro para o mais novo. Que engraçado. Então, quando nós chegamos lá, tivemos no bairro, nós chegamos em janeiro, no meio das aulas, dia 18 de janeiro, chegamos a Espanha, 19 é o aniversário da minha mãe, por isso é que eu me lembro por isso que ia perguntar. Me lembro da data, por causa do dia seguinte ser o aniversário da minha mãe. Ok. E quando a minha mãe trabalhava, estivemos com ela no aniversário dela e meu irmão depois disse assim, olha, fomos ali a um sítio, um salão de jogos que havia lá no bairro em Madrid, e o meu irmão começou a apresentar a cada grupo quem eram as pessoas com as que nós íamos lidar. Pronto. E, entretanto, acabamos por fazer a nossa vida de entrada ali. Sim, sentiste deslocado? Deixa-me só fazer uma pergunta que... Quando te contam que vens para cá, qual foi a tua reação? A reação de vou perder os meus amigos, mas vou ter com a minha mãe. Isto era um misto de... Sim, sabes que é engraçado porque nós temos uma ideia, uma percepção diferente. Nós éramos muitos irmãos e como estávamos todos nesta cidade em Arequipa, mais do que eu vou perder os meus amigos, foi eu vou perder contacto com os meus irmãos.
Ok. Porque nós temos uma relação Muito incrível. forte. Incrível. Eu, das vezes que eu posso te dizer uma coisa, da minha vida no Peru, lembro-me de uma ou duas pessoas com as que eu convivi, que posso dizer que tenham sido os meus amigos naquela altura, mas não tenho contacto com ninguém. E cada vez que eu vou ao Peru é para estar com os meus irmãos, com a minha família. E então, e com a minha família, claro. E então, amigos de lá, pois as pessoas, cada um vai fazendo, e também na infância, como vês, eu saí de uma cidade para a outra com 10, 11 anos, estive mais 3 anos numa outra cidade, não tinha afinidade, não tinhas relação já de amizade. Ok. Epá, e perde-se ao longo dos anos. Okay. Já estou na Europa desde 94. Já estou. Agora diz-me uma coisa, e sentiste deslocado? Ou então o teu irmão fez um bom trabalho para se sentires bem integrado? Ou os espanhóis recebiam bem nessa altura, não é agora? Sim. Nessa altura. Epá, nós tivemos sorte porque éramos dos primeiros latinos no bairro. Ok. Então, aquilo que eu costumo dizer é, as pessoas olhavam para nós com porque éramos as primeiras pessoas que vinham do outro país para o bairro, não havia muito... Repara, eu lembro-me, naquela altura que fomos fazer a inscrição consular, no consulado do Peru, em Madrid, eu não me quero enganar, mas provavelmente éramos o número 5.000. E sei lá, a quantidade claro, que agora de cidadãos e mesmo cá, quando vim para Portugal, também era o número 200 ou 300, portanto... Foi no início. Foi no início, quando havia pouca gente a movimentar-se. Sim, porque tipicamente eu pensei que tinhas ido para Barcelona. Não, mas isso é porque eu sempre fui do Barcelona. Pois, então, os gajos de Madrid não sabiam. Não, pois em Madrid, eu pensei que tinhas ido, agora falaste aqui em Espanha, não sabia que tinhas ido bem, mas pronto, então, eu estava aqui já na ideia de, ok, então é daí a Barcelona, afinal foste para Madrid. Eu quando estive a Barcelona vi muitos latinos mesmo, muito. América do Sul, tanto a trabalharem como a visitarem. Sim. Em Barcelona então aquilo era tudo sul-americanos. A Europa no geral, na Europa, a tendência que há de latinos no mundo, antigamente nessas épocas, os poucos latinos que saíam do Peru, que era muito complicado não só pelo bilhete, porque também havia um visto que era obrigatório para poder entrar na Europa. Era muito difícil. Era um processo difícil nesses anos. E difícil e caro. E os que conseguiam, a tendência dos peruanos era sempre ir para os Estados Unidos. Okay. Para Orlando, sim, Miami, claro. Pronto. Era essa a ideia da maioria dos peruanos nesses anos. Poucos vinham, eu posso te dizer que em Madrid tenho um ou dois amigos peruanos. De resto, todos os amigos que eu tive sempre foram espanhóis. E é engraçado porque eu depois, quando vim para Portugal, comparei muito e olhei para a envolvência e percebi que Peru, Argentina, Equador, todos os países de fala hispana escolhiam Madrid, e Brasil escolhe Portugal. Pois, é por causa da língua. Da língua, exatamente. É facilitar mais a comunicação. É. Olha, então, e como é que chegas à cidade de Coimbra? Mas ainda vais para o outro lado ou vais direto para Coimbra? Não, eu estive a estudar em Madrid desde 94 até 99. E comecei a fazer um curso técnico, que acabei a primeira fase, que era como se estivesse a fazer na Brutero, aqueles cursos técnicos da Brutero. Profissionais, não é? Exatamente. Depois acabei e comecei a estudar eletrónica. E depois o meu objetivo... e em 98 vim a Portugal por causa da Expo. A Expo 98? Sim. Em Lisboa. E os meus tios já viviam cá, em Coimbra, e comecei a ajudá-los e a visitar, aproveitar que eles tinham vários locais a fazer as feiras de artesanato, e a modo de ajuda também ia com eles.
e conheci a vizinha dos meus tios, que na altura vivia ao lado deles, e pronto, acabamos por começar a namorar. E isso foi, namoramos à distância durante um ano, de 98 a 99, e depois em 99 casamos E decidiste vir para Coimbra? Sim, em 99, em 98, a princípios de 99 já tínhamos decidido vir a Coimbra, em 99 casamos e depois em 2002 nasceu o meu filho. Que engraçado, não é? É. Valente. Olha, e diz agora, até nessa altura, qual foi o momento mais difícil que tiveste? Adaptação. Adaptação, não é? Aí sim me custou a adaptação. A primeira adaptação é sair de Madrid para Coimbra, e quem não conhece Coimbra, quem vê Coimbra agora não imagina Coimbra em 99. Em 99 em Coimbra havia só o Coimbra Shopping. Sim. As lojas na Baixa eram como estão agora, a maioria fechadas, metade fechadas, metade abertas. Mas custou-me principalmente essa adaptação de passar de um bairro que tinha quase 500 mil pessoas, onde eu vivia, para uma cidade que não tinha na altura 100 mil pessoas, provavelmente. Exato, não é? exato. E então... E vieste para Coimbra e moraste onde? Ficamos a viver em casa da minha sogra, na altura. E houve momentos no bairro Norte de Matos, na Pedro Álvares Cabral. Pronto. Sim. Então já percebo porque é que chegas já lá. E entretanto, isto foi em setembro. Setembro comecei a disparar currículos, porque percebi. À procura. À procura. Okay. No meio da vergonha, porque se agora tenho algum pouco de sotaque, pois nem imaginas em 99 como é que isto era. E fui a uma entrevista de uma empresa de segurança, que é a ASF. Fizeram, na altura não era preciso fazer este curso que agora eles fazem, mas pronto, falaram comigo e não sei o quê, não entrei. E fui entregar um currículo a Macro, porque foi uma pessoa que estava na entrada, que era amiga da minha ex-mulher, que ele disse que estavam a aceitar pessoas. Procura. Exatamente. Tu lembras-te do Nelson Almeida? Sim, claro. Na altura ele namorava com alguém da recepção, já não sei quem é. Já não lembro. Pronto. E foi a namorada do Nelson Almeida que me disse que ele disse à minha ex-mulher para precisar, e eu fui entregar lá um currículo. Olha, voltamos um bocadinho atrás antes de vir para aqui. Sim. Tu, quando vens para a Espanha? Sim. Ok. Nessa altura, começaste a sonhar, a ter sonhos para realizar? Já agora que estou num país diferente, numa cidade grande, Sabes que... os sonhos do miúdo eram... Quais eram os sonhos? Sabe que não... na altura acho que não tinha esse objetivo definido de o que é que eu vou ser quando for um crescido, uma pessoa adulta. Jogava muito ao futebol. Queria ser, era jogador. Ainda fui para as provas do Atlético de Madrid, mandaram-me para uma equipa satélite do Atlético de Madrid, apesar do meu 1,70 m, até tinha algum jeito como guarda-redes, e então ainda estive lá uns anos, mas depois deixei-me disso e foi mais, olha, gostava muito desta parte da eletrónica, e na altura, quando entrei na eletrónica, foi porque percebia que ao fim de 2 anos conseguia fazer projetos de baixa e média tensão e conhecia algumas pessoas que podiam dar-me uma ajuda nesse sentido, mas entretanto este objetivo foi cortado a meio porque depois optei, exatamente porque depois vim para Portugal. Ok. Bem, agora vamos fazer aqui uma pausa, porque há uma parte da tua vida que ainda não falamos, mas que diz muito sobre quem és. Eu chamo-te a atenção, tenho aqui uma pequena surpresa para ti. Vê só. Eu tenho medo.
Olá, papá. Estamos aqui para te agradecer por tudo o que tens feito por nós, até mesmo os raspanetes que tu me dás, porque eu sei que são para me ajudarem a crescer. Estamos muito orgulhosos do teu caminho de vida e muito agradecidos por todas as lições que nos dás diariamente. Obrigado Obrigada por tudo. Amamos-te muito, papá. Isso não estava... Isso não estava previsto, pá. É uma pequena surpresa. Bom. Obrigado, Fogo. Sim, sem dúvida, se há algo pelo que eu... Onde é que tu arranjaste isto? Como é que tu arranjaste isto? Não se sabe. Olha, o que é que mais queres passar aos teus filhos? Eu tenho uma relação com eles de... Agora estou... É diferente. O amor de pai e a responsabilidade foi uma das coisas pelas que eu fiquei cá em Portugal. Quando eu e a mãe do Miguel, que é o meu filho mais velho, nos separamos, não havia nada que me prendesse cá em Portugal, a não ser o Miguel. Mas eu, na altura, podia ter escolhido ir-me embora para Madrid e vir de vez em quando visitar o Miguel, porque na realidade os meus irmãos, a minha mãe, a minha vida que eu deixei na altura para vir para Portugal estava em Madrid, estava à minha espera, porque entretanto, quando isto aconteceu, ato seguido eu fui logo a Madrid, não, fui mesmo a Madrid a contar à minha mãe pessoalmente que me estava a divorciar. E a minha mãe na altura perguntou-me o que é que eu ia fazer e eu disse, pá, não faz sentido eu vir-me embora, tenho lá o Miguel. E é o Miguel que foi aquilo que me fez ficar cá em Portugal, porque é uma relação que eu sempre tive com ele muito próxima, mesmo depois de estarmos, eu e a mãe dele, separados, a nossa prioridade foi sempre a felicidade do Miguel. Claro. E focámos-nos por ali e as coisas correram muito bem. Sempre levei o Miguel para o colégio todos os dias e todos os sábados ficava sempre com ele. Portanto, nunca perdi este contacto com ele, mesmo durante a semana. Foste sempre um pai presente. Sim, pelo menos eu fiz para estar, eu fiz claro. Para isso. E eu sempre dizia, quando me perguntavam o porquê, eu sempre dizia, pá, eu quero fazer aquilo que eu me sinto bem a fazer. Eu não sei o que vai ser no futuro. O Miguel no futuro pode dizer, pá, meu pai nunca fez nada por mim. Claro. Pode acontecer, mas pelo menos eu queria ficar bem com a minha consciência. Mas não é o caso. Mas não é o caso. Está ali patente. Exatamente, não é o caso. E com a Laura tenho uma relação muito próxima, porque é o dia a dia. Aquele furacão de amor, aquela miúda é incrível, mas às vezes sinto que eu sou com ela o pai que eu devia ter tido para ser profissional. A exigência que eu lhe dou, se eu tivesse tido um pai que fosse assim de exigente comigo, provavelmente eu teria tido outro tipo de comportamento, outro tipo de foco enquanto era criança. E neste momento, o que eu faço com eles no meu dia a dia é tentar influenciar neles, principalmente pelo exemplo. Meu filho é profissional, é na natação. Está na Associação Académica de Coimbra, faz campeonatos nacionais já a nível profissional. No ano passado
No ano passado não, agora no Campeonato Nacional de janeiro ou fevereiro, já não me lembro bem, foi o terceiro mais rápido de Portugal nos 200 metros mariposa. Portanto é um miúdo que se esforça, empenha-se. Tem sempre um objetivo para... Sim, e então a forma de eu também poder falar com ele e tudo mais é eu também focar-me no desporto e depois de certa forma influenciar a minha filha também para que faça desporto comigo. Eu às vezes treino 2 vezes por dia, treino sozinho de manhã e à tarde para ir treinar com a Laura, para acompanhá-la também neste processo. E depois, pronto, basicamente ter eu acho que ser boa pessoa, principalmente, que eles aprendam que apesar de ter o que têm, as pessoas não podem deixar de ser boas pessoas. Olha, e qual é o maior medo que tens como pai? Epá. Ainda ontem estava, isto foi muito recente por causa daquilo que aconteceu nesta semana na Praça da República, com estes 2 miúdos. E a minha filha estava-me a perguntar o que é que tinha acontecido. A Laura tem 12 anos, e então ela perguntava-me o que é que tinha acontecido. E ontem estávamos a almoçar os 3, porque o meu filho foi hoje para fora, para uma prova. E eu estava a lhe dizer, houve um acidente, foi uma fatalidade, os miúdos bateram contra o prédio e aquilo aconteceu. E o problema e a desgraça não é só para os miúdos, mas é para as famílias também. Não é? E aquilo que eu lhes estava a dizer era, tirando já a parte de conduzirem depois de beber, não o façam, mas também não entrem no carro de quem tenha bebido. Quando me falas disso, qual é o medo que eu tenho em relação aos meus filhos? É que lhes aconteça algo, principalmente ou porque eles o provocam, ou porque vão na confiança de alguém que esteja com eles. E já aconteceu com o meu filho, por exemplo, o mais velho, ele vai à queima das fitas e às 3 da manhã liga-me, e eu prefiro acordar, ir de casa, ir buscá-lo e levá-lo para casa, do que... Bem, não quer dizer que não venha alguém e me bata e possamos ter um acidente os 2. É a mesma coisa, exato. Pelo menos Estás mais seguro. Estou mais seguro, sinto-me mais seguro. Claro. Sinto-me mais seguro. Claro. E antigamente era muito mais destemido eu em vários aspectos, mas desde que eu tenho filhos tornei-me uma pessoa muito mais ponderada. Em tudo aquilo que eu faço. Apanhaste juízo. Sim. Nem mais. Alguém deve estar a ver, mas aquilo não. Mas está quase. Estou a chegar aos 60 anos e estou quase a ter 60? juízo. 60? Estou quase a ter juízo. Estou quase. Olha, Hugo, completa esta frase. Ser pai é? Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Acho que é.